Olá, gente. Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de quando você está assistindo essa videoaula. Meu nome é João Guilherme Rodrigues Carvalho e eu sou o ministrante, deste mini curso de AutoCAD intermediário voltado a instalações elétricas, tá? E sejam bem-vindos, a essa nossa terceira aula, no qual a gente vai falar, um pouco sobre como dimensionar o número mínimo de tomadas, para um dado local, certo, gente? Com base em seu perímetro. E como dimensionar, certo, os pontos de iluminação com base na área, do ambiente. Tudo bem? Maravilha, gente? E você vai ver, agora já começando a aula em si, que é o seguinte. Certo, tô aqui com umas simbologias que eu roubei lá do projeto de vocês, E essas minhas simbologias, elas estão mais encorpadas, elas estão bonitas, com cor. E é por causa, gente, que antes da gente realmente começar a falar sobre dimensionamento de tomadas, dimensionamento dos pontos de iluminação, eu gostaria, que vocês criassem certas layers, tudo bem? Que eu também criei aqui, Porque será uma baita de uma mão na roda, gente, no futuro. Então é o seguinte, gente? Vocês vão criar as seguintes layers: tomadas, Que vai ser a mais importante. Criei a layer teclas, João, o que é uma tecla? Esse interruptor que está bem atrás de mim aqui do meu quarto? Pois é, essa é a parte que você clica para desligar a luz, para ligar a luz do seu quarto, da sala. Pois é, essa parte que você clica, é o que a gente chama de tecla, tudo bem? E a gente tem que indicar, por exemplo, para um interruptor de duas seções, que tem duas teclas, quais das teclas controlam o quê? Porque eu posso ter, por exemplo, duas lâmpadas no ambiente, Então, qual tecla vai controlar qual ponto de iluminação? E a gente faz isso indicando as teclas, Por isso que eu deixei essa layer, tudo bem? As outras são autoexplicativas, Aqui eu coloquei a layer quadros e caixas, onde eu deixei o quadro geral, E aquela simbologia de caixa de passagem, tudo bem, gente? Aqui eu criei também a layer, iluminação, deixei ela amarela. Criei aqui a layer fiação, Criei aqui a layer eletrodutos. E, por último, a layer circuitos, Então, crie essas layers e comece, a separar a simbologia de vocês conforme essas layers, gente? Como vocês podem ver aqui, todas as tomadas que eu tenho estão na layer tomadas, Assim como esse meu ponto de iluminação está na layer iluminação. Essa minha caixinha de passagem está na layer quadros e caixas. E esses meus interruptores estão na layer iluminação. Super simples. Mas antes da gente realmente começar, eu sei que eu estou dando vários adendos aqui, gente? Mas é o seguinte, Dentro de instalações elétricas, gente, nós vamos ter dois tipos de tomadas, Tomadas TUG, que são tomadas de uso geral. TUG é basicamente você lendo o acrônimo, E TUIs, tudo bem? Que são tomadas de uso específico, beleza? E é o seguinte, gente? O que são TUGs? Bem, as TUGs são as tomadas onde você conecta coisas no geral. Por exemplo, a tomadinha onde você conecta o seu ventilador, para ir dormir. A tomadinha onde você conecta o seu celular para deixar ele carregando durante a noite, Essas tomadinhas a gente vai chamar que elas são tomadas de uso geral. A potência das coisas que você coloca nela, normalmente são bem baixas. E elas vão ser usadas para, como o nome diz, uso geral. Tudo bem? Só que aí você vai ter as tomadas de uso específico, gente? E a risca, a norma diz que uma tomada de uso específico ele tem que ser prevista, quando você sabe que um eletrodoméstico ou algum equipamento elétrico ele vai utilizar mais do que 10 amperes, Ou seja, você quer um exemplo prático? Plástico? Virei o Cebolinha. Prático, É um micro-ondas, gente? Os micro-ondas em médios vão puxar 1.200 watts, 1.400 watts, E por conta disso, gente, eles vão acabar consumindo, certo? Mais de 10 amperes se você conectasse ele lá monofásico, Então a gente acaba deixando tomadas de uso específico para conectar esses tipos de eletrodomésticos. Beleza, você tendo entendido essa diferença, a gente pode partir, para aonde você vai posicionar o seu quadro. Posicionar o seu quadro de uso geral, o seu quadro de uso geral não, o seu quadro geral, Tô falando como se fosse tudo. O seu quadro geral, o seu quadro de luz e força. É bem tranquilo, gente? Porque você tem que levar em consideração 3 coisas que a posição em que você vai colocar o seu quadro tem que ter,
A primeira delas é que o ambiente, tá, onde o quadro está localizado tem que ser bem iluminado. O que você pode ver aqui que está sendo cumprido. Eu escolhi aqui essa sala de estar/jantar, onde tem bastante janelas, né? Então durante o dia vai estar bem iluminado, tá? E durante a noite não tem o que ser feito, né? Mas a gente assume que a luz lá vai estar acesa, né? Então o cara vai conseguir enxergar aqui o quadro, beleza? A segunda coisa que tem que levar em consideração, tá? É que o meu quadro ele não pode estar obstruído e que ele tem que estar num local de fácil acesso. O que isso significa, João? Eu não posso colocar ele, tá, gente, atrás aqui, por exemplo, dessa mesa, tá? Porque aí o cara teria que afastar a mesa, afastar a cadeira para chegar no quadro, tudo bem? Eu tenho que deixar em um local onde o cara consiga só andar e vir para cá, tá? E quando é dito, tá, que esse local ele tem que ser de fácil acesso, tá, gente? É por causa que vários cômodos da casa têm que conseguir ter acesso a essa área. Logo você vai ver que o cara descendo da escada tem acesso, o cara saindo aqui da cozinha tem acesso, o cara vindo aqui do abrigo tem acesso, tá? Então é bem tranquilo, foi por isso que eu escolhi aqui, tá? E aí o teu último critério, tá? É que o teu quadro, por motivos óbvios, não pode estar em locais, tá, de área molhada. Então eu já vou lhe dar aqui o spoiler que normalmente os locais onde esses três critérios, tá, eles são cumpridos, são em salas, tá, de estar, de jantar, em corredores, tá? Então você vê aí onde você vai colocar o seu quadro, tudo bem? E já o ponha. Tendo dito tudo isso, tá, gente, a gente finalmente pode partir para o dimensionamento, tá, da quantidade mínima de tomadas com base no perímetro, tá, de uma dada área. Tudo bem? João, beleza, você tá falando de perímetro, então eu vou ter que medir o meu perímetro primeiro, né? Então, João, eu vou ter que ficar dando um dim, né, que é o dimensionar, certo? E ver todos os lados, né, da minha área interna, tá? Para aí depois somar tudo, né, e descobrir o meu perímetro? Não. Quando eu falo DIN, tá, a gente está me referindo a isso daqui, tá? Se você não sabe, quando você dá um DIN, tá, e você encontra o tamanho de um lado, tá, do ambiente, beleza? Aí você teria que fazer de todos os lados, fazer a soma e encontrar o perímetro. Não, tá, gente? Quando eu estava explicando isso, vocês viram que eu fiz uma pline, né, uma polyline, e com ela eu desenhei todo o perímetro, né, todo o contorno dessa minha sala de estar/jantar, né? Logo, você não concorda comigo que o comprimento desta minha pline ela será o perímetro dessa minha área de estar/jantar? Pô, João, sim, né? Bem tranquilo. Então, olha o que eu posso fazer. Eu posso olhar as propriedades, escrevendo aqui prop, tá? Dessa minha polyline e ver a length dela bem aqui, ó, que é 22 metros. Então, o perímetro dessa minha área de estar/jantar é 22 metros. Tá, João, descobri o perímetro, mas como eu vou descobrir o número mínimo de tomadas que eu tenho que colocar nesse local? Gente, é muito simples, tá? De acordo com o item 9.5.2.2.1, para áreas de estar/jantar e quartos, eu tenho que assumir um ponto de tomada a cada 5 metros de perímetro e fração. João, eu não entendi muito bem, cara, essa explicação aí da norma. Vem comigo que eu vou te explicar, tá? Primeiro, você vai abrir a calculator do seu CAD, tá? O CAD tem uma calculadora, abra lá, tá? Com ela aberta, você vai digitar o valor total do seu perímetro, tá? E se lembra que a minha norma ela me falou que eu tenho que colocar uma tomada a cada 5 metros de perímetro? Então, eu vou dividir esse meu perímetro total por 5, tá? E aí, com isso, eu vou obter o número mínimo de tomadas que eu tenho que colocar em uma dada área, com base em seu perímetro. Pô, João, entendi. Então aqui eu vou ter que colocar 4 tomadas, né, cara? Porque aqui deu 4,4 e não 4,5. Então não vou ter que arredondar lá para cima, né? Não, tá, gente? Aqui você vai ter que colocar 5 tomadas, tá? Porque você vai se lembrar que eu lhe falei que a norma ela me diz que eu tenho que levar em consideração a fração. São 5 metros de perímetro e fração, né? Preste atenção no E. Logo, esses meus 0,4 aqui que sobram, tá? São essa fração que a minha norma está se referindo. Logo, essa fração, ela conta como mais uma tomada, mesmo que ela não seja, tá? Parte de 5 metros de perímetro completos, tá? Então, nessa área aqui, eu vou ter que colocar, tudo bem? 5 tomadas. Agora é o seguinte, tá, gente? Com você tendo o número mínimo de tomadas, você pode partir e começar a
colocar as suas tomadas, tá? No ambiente. João, pô, a norma me falou que eu tenho que colocar, tá? Pô, uma tomada a cada 5 metros de perímetro. Então eu vou ter que espaçar as minhas tomadas 5 metros uma da outra no perímetro do ambiente, no contorno do meu ambiente? Não, tá, gente? Você não vai fazer isso, tá? Você vai separar, tá, as tomadas com base no seu bom senso, tá? E no layout, tudo bem? Do ambiente. Por exemplo, bem aqui, né? Bem aqui você pode ver que o cara tem uma TV. Então é bem provável que aqui, né, o cara queira conectar além da TV dele, um videogame, né, um som. Então, para ele não ter que colocar aquelas réguas de tomada, né, que fica meio feio, eu vou deixar aqui logo 2 tomadas duplas para o cara, que ele já conecta tudo logo nas tomadinhas lá embutidas, tudo bonitinho, tá, gente? E aí você vai ver, pô, João, tu já colocou 4 tomadas aqui, tu não tem só mais uma para colocar? Não, tá, gente? Porque o número que eu obtive quando a gente fez aquele cálculo, tá? Ele é um número mínimo, tudo bem? Ele não é um número máximo. Então, isso quer dizer que eu posso colocar mais tomadas, tá? Como meu coração desejar. E essas tomadas eu acabei de colocar aqui, tudo bem? Essa daqui é para ficar próximo da mesa do cara, vai que ele queira deixar o celular dele aqui carregando. E aqui eu não falei que ele pode colocar um videogame? Pô, vai que aqui no criado mudo dele ele queira carregar o controle dele. Sabe? Vai que aqui no criado mudo dele o cara queira colocar de novo o celular para carregar. Então é importante, tá, ter esse pontinho aqui de tomada, tudo bem? Maravilha? E eu acredito que isso daqui, tá, seja o suficiente para a sala de estar / jantar. Um adendo, tá, gente? Todas essas tomadas aqui são tomadas de uso geral, tá? Ah, mas já tu me falou que o cara vai usar isso daqui para TV, eu não teria que colocar uma tomada de uso específica aqui? Não, tá, gente? Uma tomada de uso geral ela já consegue. Por causa que as potências desses tipos de eletrodomésticos são bem baixinhas, tá? Bem aqui, tá, a gente vai passar para esse lavabo, tá? Gente, é o seguinte, o que a norma vai me dizer, tá? Ela vai me falar que eu preciso colocar um ponto de tomada próximo do meu ponto de lavagem. João, o que é meu ponto de lavagem, né? Minha área de lavagem? É a pia, tá, gente? Então você sempre vai colocar uma tomadinha ali média, tá? É sempre média, tá, gente? Sempre que for uma tomada de uso geral. Tomada de uso geral. E ela estiver em área molhada, você vai lembrar que aqui o lavabo é uma área molhada. Você tem que colocar a tomada média, tá? Com isso a gente pode passar aqui para a cozinha, tá? João, a cozinha, né? Eu entendi, eu vou ter que fazer o meu perímetro e dividir por 5, não é isso? Não, tá, gente? Para áreas de cozinha, de copa, tá? De serviço ou áreas análogas, o que a norma ela me diz? Ela me diz que tem que colocar uma tomada a cada 3,5 metros de perímetro, tá? Completos, e fração, tudo bem? Ou seja, em vez de eu dividir lá por 5, eu vou dividir por 3,5. Você vai ver aqui bonitinho. Ó. Eu já vim aqui, né? Eu já fiz aqui minha plane, contornei meu ambiente, vou vir aqui em propriedades e ver o tamanho dessa minha plane. O tamanho dela é 12,2. Logo, o perímetro dessa minha área é 12,2. Eu venho aqui na minha calculadora, né? Vou pegar 12,2 e dividir por 3,5. E você vai ver que isso daqui vai dar um 4,5, mais ou menos. 4,5, não, 3,5. É, por aí, 3,5, tá, gente? Isso daqui me deu 3,5, tá? Logo, eu preciso colocar, olha só, 4 tomadas, para você lembrar lá que é E fração, né? Então, eu vou ter que colocar aqui 4 tomadas, tudo bem? Mas há uma pegadinha, tá, gente, na norma. Porque a norma, ela me diz que eu preciso colocar, tá? Ao mínimo dessas tomadas aí que eu acabei de calcular, tá? 2 dessas tomadas, tá? 2 tomadas em cima do balcão. Tudo bem, gente? Eu tenho que colocar ao mínimo 2 tomadas em cima do balcão. João, por que isso, cara? Pense lá comigo. O cara tem lá uma air fryer, uma sanduicheira, né? Aí ele pega a air fryer e fala, pô, vou fazer aquela batata frita marota na air fryer. Aí ele chega lá, coloca a air fryer dele lá na bancada, né? Corta a batata, coloca lá dentro. Pô, o cara que fez aqui esse projeto não colocou uma tomada para mim em cima desta bancada. Porra, não vou ter onde ligar minha air fryer. Aí o cara fica triste. Então você coloca as tomadinhas aqui para o cara ter onde ligar a air fryer, fazer aquela batata frita marota. Beleza? Maravilha. Ah, Ju, mas eu não gosto dessa tua posição aqui, né, de tomada. Cara, preste atenção que bem aqui eu tenho uma janela, tá? E eu lembro de memória, tudo bem?
que é o seguinte: se eu for lá naquele meu projeto arquitetônico que não tem meu Getox, que é aquele projeto arquitetônico sem tratamento, que eu pedi também para vocês salvarem lá do projeto de vocês, né? Vocês vão ver que bem aqui eu tenho aquela janela J4, né? E vocês vão ver que o peitoril dela é meio alto, tá? Ele é 1,20, você vai ver bem aqui, ó. Mas nem que ele é alto, tá? Ele é baixo demais, olha só. Se eu vir aqui no meu corte, vocês vão ver isso daqui, tá? E se você ficou íntimo com a sua tabela de simbologia, você vai saber que tomada média ela fica a 1,30. Então não vai dar para eu instalar uma tomada aqui no vidro, tá, gente? Mas se lá no prédio de vocês tiver uma janela e essa janela tiver um peitoril alto, né, um peitoril onde dá para você instalar sua tomadinha, tudo bem? Instale lá, não tem problema, tá? Maravilha, tá, gente? Aí, bem aqui, eu vou colocar uma outra tomada, tá? Ou seja, já coloquei 3 tomadas. Vou colocar outra tomada para ignição. Do que eu vou assumir aqui, tá, gente? Que é um fogão, que é um cooktop a gás, tá? Pro cara. Chama que de acha ignição. Você já foi ligar lá um fogão que ele faz tec, 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 até que ele liga, fazendo os centelhamentos lá, tá? Que são aquelas faíscas, né? Aqueles arcos elétricos. Pois é, tá, gente? Isso daqui é o que a gente chama de ignição, tá? Ignição elétrica. Beleza? Eu coloquei aqui pro cara ligar lá o fogão dele, pá, fazer aquele tec, 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 ligar bacana assim, usar um isqueiro, tá? Aqui eu vou colocar uma tomadinha para a geladeira do cara, tá? E aí, gente, é o seguinte, tá? Bem aqui eu não vi lugar nenhum para onde esse cara ele vai provavelmente colocar um micro-ondas, tá? É importante, uma cozinha sempre tem micro-ondas, tá, gente? Eu não vi aqui onde ele vai colocar esse micro-ondas, tá? Então eu vou assumir que ele vai colocar em cima dessa mesa aqui, beleza? Em cima dessa mesa. João, eu vi que tu colocou uma tomada bifásica aqui, né? Essas tomadas bifásicas, tá, gente, elas aumentam o nível de tensão que eu vou ter entre os dois terminais da minha tomada. E isso me ajuda, tá, a diminuir a corrente que vai passar por ela. Como eu falei que isso daqui vai ser um circuito de uso específico, tá, uma TUI, esse carinha aqui vai ser uma TUI, tá, para um micro-ondas, tudo bem? Isso vai me ajudar a manter a bitola do meu cabo, que a gente vai ver que ela é calculada com base, tá, na corrente que passa pelo meu cabo, mais baixa, tudo bem? Beleza? Mas tem entendido, tá? Então aqui vai ser bifásica. Aí que eu coloquei uma tuizinha pro cara, sei lá, ligar um liquidificador ou algo parecido aqui em cima dessa mesa, tá, gente? Maravilha. Com essa cozinha aqui feita, eu posso passar aqui para minha área de serviço, né, gente? Gente, a área de serviço, ela é o mesmo trâmite da minha cozinha, tá? Então não vou me estender muito. Vou fazer aqui o plane, tá? Para descobrir, certo? O perímetro dessa minha área, tá? Vou olhar aqui nas propriedades, o perímetro é 12,10. Vou pegar 12,10, tá? 12,1 aqui. E dividir ele, tá? Por 3,5. Lembrando que é o mesmo trâmite ali da cozinha, tá? E eu vou obter 3,45. Logo, eu tenho que colocar aqui no mínimo 4 tomadas de uso geral. Gente, como aqui tem uma bancada em L, tá? Que pega quase toda a minha área de serviço, e levando em consideração que eu já vou ter que colocar 2 tomadas aqui em cima desse balcão, tá? Eu vou colocar elas 4 aqui em cima do balcão, tá, gente? Acho que assim fica melhor, fica mais tranquilo, o cara consegue conectar um bocado de coisa, né? Então eu vou colocar aqui. Maravilha, tá, gente? Então aqui eu já terminei minha área de serviço, tá? Aqui eu terminei a minha cozinha, tá quase tudo pronto. Só tá faltando essa minha despensa, tá, gente? Gente, a despensa, tá? Não tem nada na minha norma que diz como é que eu vou fazê-la, tá? Só que o que a norma ela me diz? Ela me diz o seguinte: para casos excepcionais, tá? Ou seja, para casos extraordinários, para casos onde a norma ela não me fala o que fazer, tá? Eu vou olhar para a área do meu ambiente, tá? Para a área dele. Isto quer dizer que é o seguinte, tá, gente? Se o meu ambiente tiver uma área menor que 6 metros quadrados, eu trato ele como se fosse um banheiro. Eu só preciso colocar uma tomadinha lá, tá? Somente uma tomada é o suficiente. Agora, se ele for maior ou igual a 6 metros quadrados, tá? Eu preciso tratar ele como se fosse um quarto ou uma sala. Do mesmo jeito que a gente fez aqui embaixo, tá? Ou seja, colocar um ponto de tomada a cada 5 metros de perímetro, tá? A cada 5 metros de perímetro, a cada 5 metros de perímetro completo e fração, tudo bem? Tá? Área.
5,7. Isso é menor, né, gente, que 6 metros quadrados. Logo, eu posso colocar aqui somente uma tomadinha, tá? E é isso que eu vou fazer, tudo bem? Colocar aqui somente uma tomadinha, beleza? E aqui ela vai ficar, tá? Maravilha, tá, gente? Com isso, tudo bem? Em prol da simplicidade, eu vou falar que eu já terminei de colocar as minhas tomadas aqui, tá? No meu primeiro andar. E com isso eu vou começar a pensar nos meus pontos de iluminação. João, o que a minha norma vai falar sobre os meus pontos de iluminação? Gente, é o seguinte, tá? Para os pontos de iluminação, a gente não vai mais olhar para o perímetro do ambiente, a gente vai olhar para a sua área, beleza? Logo, bora pegar logo aqui a área dessa sala aqui de estar/jantar. Ah, e quase que eu esqueço de falar, tá, gente? Eu estou utilizando esse comando aqui chamado area, tá? Você vai escrever lá area e você vai desenhar o perímetro, tá, do seu ambiente, assim como você fez lá no Plane. E quando você fecha o ambiente e dar Enter, ele vai aparecer aqui a área do seu local, tá? Já calculada para você bonitinha, tá? Com a área do seu local calculada, o que a norma vai me dizer sobre a potência, tá, gente? Sobre a potência, preste bastante atenção nessa parte, tá? Sobre a potência do meu ponto de iluminação. Na realidade, sobre a potência alocada para a iluminação nessa minha área, tá? Ela vai falar a seguinte coisa. Para 6 metros quadrados, tá? Para os primeiros 6 metros quadrados, tudo bem? Da área do meu cômodo, eu vou ter que assumir uma potência de iluminação, tá? Para a minha área de 100 VA. João, que diacho é VA? Eu já vou falar para vocês, mas antes, bora fazer esse cálculo aqui, tá? A minha área aqui, eu vou olhar aqui no histórico, tá? Deu 24, tá? Minha área deu 24, então eu vou pegar aqui 24, certo? E subtrair 6. Eu vou pegar 24 e diminuir 6. Por quê, gente? Porque os primeiros 6 metros quadrados, tá? Eles sempre vão valer 100 VA, tudo bem? De potência, beleza? Então tá, o que me sobrou aqui foi 18, beleza? Esses 18, tá, gente, eu vou pegar e dividir por 4, porque o que a norma me diz? Para a área sobressalente, tá? Para a área que me sobrou, quando eu subtrair 6 aqui, né? Eu vou atribuir mais 40 VA de potência para a minha área, né? Para a iluminação da minha área, por cada 4 metros quadrados de área completos. Completos. Não é que nem nas tomadas que a gente fala que é tipo 5 metros de perímetro mais fração. Não. Aqui é 4 metros de área completos, tá? Se der fração, tá, gente? Você ignora, tudo bem, a fração. Então, vamos lá. Aqui deu 4,5. Então, eu ignoro este meio e eu assumo somente o 4. Logo, eu tenho que isso daqui vai ser 100 VA mais 4 vezes, tá? 40, tá, gente? 4 vezes 40 VA. Isso daqui me dá 160, o que mais 100 VA, daqueles meus primeiros 6 metros quadrados, me dá 260 VA. E essa será a potência, tá, que eu vou atribuir para a iluminação, tá, gente, dessa minha área. Mas, João, tu tá falando aí em VA, em VA, em VA. Pô, cara, potência não é watts. Eu vi isso lá na minha norma, cara. Eu não tô entendendo essa parte. Gente, para isso eu trouxe para vocês aqui, tá? Uma pequena imagem no meu Paint, tá? Que vai explicar isso daqui de uma maneira bem intuitiva, tá? Que não vai levar em consideração aí ideias de circuitos elétricos para a galera que ainda não fez essa matéria, tá? Para a galera que fez, pode se sentir livre de pular essa parte, tá, gente? Mas é o seguinte, tá? Dentro de toda instalação, você vai ter dois componentes, tá, gente, de potência. O componente resistivo, que a gente vai chamar o componente real, tá? Que é essa potência ativa aqui, tá? Que ela sim é medida em kilowatts, que é aquela potência que você lembra lá do seu ensino médio, né? Onde P é igual... Eita, pega! Onde P é igual a V vezes I, né? Tudo bem? Só que aí, certo? É o seguinte, tá, gente? Você tem que pensar que quando o seu professor do ensino médio ele falou isso, ele estava assumindo, tá, que a única carga, na verdade a única característica da minha carga era resistências, tá? O Rzinho lá.
Só que você vai aprender, se já não aprendeu em circuitos elétricos, que existe componentes indutivos e capacitivos, tá? Que fazem parte dessa minha potência, tudo bem? Que é exatamente esses carinhas aqui, tá? E essa minha potência, tudo bem? Ela não realiza muito trabalho. Ela não é uma potência que realmente está lá para fazer o seu ventilador girar, para fazer o seu computador fazer os cálculos que ele faz, tá? Para fazer, sei lá, o seu aquecedor, certo? Produzir calor, tá? Ela tá lá só de boas, passando pelos seus cabos lá, tranquilona, de boa. Tá, gente? Então, bem aqui tá uma bela de uma simbologia disso, tá? Que é um exemplo clássico, que é o chopp, tudo bem? Quando você pede um chopp, vem sempre o colarinho, né? Que é algo que você não bebe, é apenas espuma, certo? Então a gente pode falar que isso daqui você não pagou o pouco, né? Logo a gente associa isso à potência reativa, que é uma potência que não faz trabalho, tá? Que são as perdas lá nas cargas capacitivas e indutivas. E aí a gente assume que toda essa parte aqui, tá, da cerveja em si, que é a parte que realmente você pagou, que é a parte que você bebe, tá? A gente associa isso à potência ativa, tá, gente? Que é a potência que realmente realiza trabalho. Só que eu te expliquei tudo isso para quê? Para você entender que isso que a gente está falando, que é VA, tá? É uma combinação desses dois caras, tá? A potência reativa e a potência ativa. Porque na sua instalação elétrica, da sua casa ou de qualquer residência, vai ter sempre esses dois componentes, tá, gente? Então é necessário, tá, que a gente coloque a potência em VA e é por isso que a norma coloca a potência em VA. Tá, gente? Beleza? Então eu vou começar aqui a colocar os meus pontos, tá, de iluminação, beleza? Vou colocar aqui um line, tá? Por quê? Porque aqui nessa minha sala de estar, eu vejo que ela é bem grande, né, cara? Então eu vou colocar pontos de iluminação, tá? Um pouco espaçados, tá? Um do outro. Por quê, João? Eu vou lhe buscar lá uma foto bacana para você entender, tá? É o seguinte, tá, gente? Deixa eu puxar aqui. Onde é que tá o meu ponto daqui? Tá bem aqui. É o seguinte, tá, gente? Você pode imaginar que o meu forro, tá? De qualquer instalação elétrica, ele fica um pouco mais baixo da minha laje acabada. Eu tenho a laje aqui, né? E um pouco embaixo eu tenho o meu forro, tudo bem? Esse seu ponto de iluminação que você vê aqui no meu card, tá? Ele fica nessa laje acabada, que é onde está a minha mão, tá? Só que a luminária em si, ela vai ficar aqui embaixo, tá, gente? No forro. Logo, os fios que vão para essa minha luminária, ou meu conjunto de luminárias, saem daqui, tá? Saem daqui. O que que isso daqui representa, tá? O que que esse símbolo aqui ele representa de projeto elétrico, tá? A gente chama ele de ponto de iluminação, mas ele vai representar, tá? Essas caixinhas que você está vendo aqui, tá? Nessa laje, são esses pontos de iluminação. E é daqui que vai sair os fios, tá? Que vão alimentar as luminárias, que vão ficar sentadas lá no meu forro, tá? Do cara, tudo bem? Que vai alimentar, por exemplo, esse candelabro aqui bonito, certo? Vai ter lá um pontinho, certo? Que vai sair os fios para alimentar esse cara, tá? Que vai alimentar aqui. Deixa eu ver aqui um local onde tem forro. Bacana, você está colocando aqui esses candelabros, né? Esses negócios meio bonitos, né? A gente está me mostrando aqui, ó. Essas luzes spots, tá? Vai ter lá um negocinho, certo? Onde você vai sair os fios para alimentar cada uma dessas luminárias, tudo bem, gente? Então o que a gente está planejando são aquelas caixinhas octagonais, tá? Logo eu vou colocar 3 delas aqui. Uma bem aqui, uma aqui que eu já coloquei e uma bem aqui, tá, gente? Pô, João, bacana, te entendi. Então tu colocou aqui esses pontos, né, de iluminação pro cara colocar lá, né, como ele quer as luminárias, né? Mas tu calculou uma potência. Eu já estou colocando aqui, tá, gente, o interruptor, tá? Você sempre coloca ele próximo de portas, tudo bem? É o seguinte, né, gente? Eu calculei para vocês lá, né, a potência, certo? De iluminação que é dado para essa área. E essa potência deu 260. Mas você vai ver que nessa área aqui eu coloquei 3 pontos de iluminação. Logo eu vou pegar 260 e dividir ele por 3, tá? E aí eu vou obter 87, tudo bem, gente? Então eu vou colocar, tá, gente, 87 aqui, tudo bem? Embaixo desses meus pontos de iluminação, tá? Porque somando eles eu vou obter a potência total de iluminação que eu
projetei para essa área, tá? Deu para você entender? Ah, mas João, como é que eu indico essa minha potência? Eu vou colocar um text bem aqui, tá, gente? E você vai escrever lá 87 VA. Só que aí, lembra que eu lhe falei que eu preciso, né, saber quais teclas do meu interruptor comandam, certo? Estes meus pontos de iluminação? Né, cara? O cara precisa saber, né, qual tecla vai comandar o quê, né? Então, eu vou colocar um outro texto aqui, tá? Com o comando text, é um texto um pouquinho menor, tudo bem, gente? Eu coloco ele aqui, tá? Aqui. E ele vai ser essas letras, tá? Do alfabeto em minúsculo, tudo bem? Porque é assim que a gente representa, tá? As teclas, tá, gente? De um interruptor. Então, aqui eu vou colocar, certo? Que a primeira tecla ela vai ligar eu ia falar quase luminária. Este meu ponto de iluminação aqui, tá? E a minha segunda tecla vai ligar este meu ponto de iluminação aqui, beleza? Tranquilo, tá? Ah, mas João, tu deixou isso daqui de fora. Não temam, tá? Porque ali eu ia colocar outro interruptor, tá, gente? E, gente, é o seguinte, tá? A contagem dos meus interruptores, ela não reseta, tudo bem? Ou seja, por exemplo, aqui eu não vou colocar A de novo, tá? Aqui eu vou colocar C, tudo bem? Ela vai seguindo, tá? Conforme o alfabeto. Então aqui vai ficar C. Beleza? Ah, João, tranquilo. Então vamos aqui para esse lavabo, cara. Porque terminar a sala de estar e jantar, que é a maior e mais difícil, tá? Aqui para esse lavabo. Deixa eu calcular a área dele, cara. Eu fiz ali o comando área, pô, né? Aqui, aqui, aqui. Pô, João, me deu ali uma área, cara, de 1,56. E agora? Gente, se a área do meu ambiente for menor que 6 metros quadrados, o ponto de iluminação que vai ficar aqui vai ser de 100 VA, tá? Então eu vou pegar aqui e colocar 100 VA, tá? João, tu colocou um interruptor em cima da tua tomada, cara. O que que isso significa? Gente, isso significa, tá? Que isso daqui é somente uma caixinha. Se você olhar para o interruptor aqui do meu quarto, tá? Você vai ver que em cima tem uma tecla, tá? E que embaixo tem umas tomadas. Tudo bem? Isso aqui vai ficar meio pequeno, mas em cima tem uma tecla e embaixo tem umas tomadas. Se eu fosse representar isso num projeto, ficaria exatamente assim, tá? Só que ali tem duas tomadas, tá? Então aqui ficaria duas tomadinhas. Ficaria a representação de uma tomada dupla, tá? Essa daqui. Tudo bem? Aí com isso a gente vai aqui para a cozinha. Agora você já deve estar entendendo, né? Como é que o processo ele funciona, tá? Vou repetir aqui mais uma vez. João, pô, eu tô na cozinha. Eu lembro lá que nas minhas tomadas, né, tinha uma coisa especial para a cozinha. Aqui tem algo especial? Não, é a mesma coisa, tá, gente? A minha área deu 9,26. Eu vou pegar 9,26, subtrair, né, 6, que são os primeiros 100 VA, né? E eu vou ver que o que me sobrou foi 3,26 metros quadrados. João, isso daqui, eu preciso colocar mais 40 VA na minha potência lá de iluminação para a área? Não, tá, gente? Por causa que, lembrando, isso daqui tem que dar completo, tá? Tem que dar 4 metros completos. Como não deu 4 metros completos, então aqui vai ser apenas os 100 VA, os 100 primeiro VA, tá? Lá dos 6 metros quadrados, tá? Nessa minha despensa aqui, a gente já calculou a área, né, no passado e a gente viu que deu menos de 6 metros, né, gente? Então aqui vai ficar, tá? Apenas 100 VA. Aí sobra a minha área de serviço. A minha área de serviço, tá, gente? Quando a gente viu lá, quando a gente calculou as tomadas, tá? Ela é bem parecida, né, com a cozinha. Tanto que o perímetro delas deu quase igual, né? Logo eu vou somente colar, tá? Por causa que eu sei que aqui vai dar a mesma coisa que a cozinha. Vou até provar pra vocês, ó. A minha área, ó. Calma lá. A área daqui, deixa eu dar. Area, né? Deu 9,10. Quando eu subtraio 6, né, para os meus primeiros 100 VA, eu vou ver que me sobra apenas 3,10, que não me dá 4 metros quadrados completos, né? E por conta disso, tá, gente? Eu não vou conseguir colocar aqui mais 40 VA. Então vai ficar quase que igual com a minha cozinha, tá? Então eu vou apenas pegar o ponto central dessa minha área de serviço, pegar o ponto central dessa minha cozinha, em nome da lei do menor esforço, tá? E colar o que está aqui, tá, para cá. Maravilha. E aí só falta o abrigo. Terminando o abrigo, tá, gente? A gente termina essa primeira aula, tá?
Eu já vou colocar aqui 2 pontos, tá, gente, de iluminação. Porque calculando a área dele, eu sei que ele já vai dar uma área meio grande, tá? Então eu já vou colocar aqui os meus pontos de iluminação, tá? Tenho aqui, tá? E vou colocar ele bem aqui. João, o que é um interruptor three-way, tá, gente? O interruptor three-way ou interruptor paralelo, ele é um interruptor, tá? Que eu consigo ligar ou desligar, certo? O mesmo circuito de iluminação de 2 locais diferentes. Ou seja, tá? Se eu tenho, por exemplo, né, bem aqui, tá, gente? O cara sai do carro, vai entrar aqui pela sala de estar, né? E vamos supor que a minha área está ligada, né? O cara pode clicar nesse interruptor que as minhas lâmpadas elas vão desligar, tá? Só que vamos supor que o filho do cara sai aqui, né? Vai aqui para a área de abrigo, brinca um pouquinho e ele entra aqui pela área de serviço e ele vai desligar as lâmpadas de novo. Ele ligou aqui e quer desligar, né? Ele entrou aqui, ele vai poder desligar por esse interruptor, tá, gente? Então eu vou colocar esses three-way aqui para o cara, sei lá, estacionou o carro, quer entrar aqui pela área de serviço, ele pode desligar aqui, ligar as luzes aqui, desligar as luzes aqui, tá? E aí, tá, gente, com isso, eu vou finalizar essa aula, tá? Ficando devendo o projeto de vocês do segundo andar, porque já tá batendo 1 hora. Então, gente, é isso, tá? Muito obrigado por participar dessa minha 3ª aula. Espero ver você, tá? Lá na nossa 4ª aula. E é isso, tá, gente? Novamente, muito obrigado pela sua atenção e vejo você na 4ª aula.